Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal, sempre bom estar aqui, né. Gente, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que tanto eu quanto vocês temos muito para aprender com ela. Sobre vida, sobre carreira, sobre mudança de país, sobre novos relacionamentos, então fica aí que tem muita coisa para a gente poder aprender juntos, tá. Então, vamos lá. Mas agora, sem delongas não, antes de eu apresentar a minha convidada, eu tenho que me apresentar, né. Vai que você chegou aqui no canal agora, tá caindo aqui de paraquedas e não sabe quem eu sou. Eu sou Pamela Simeão, sou terapeuta holística, estou aqui na internet já faz algum tempo, trazendo convidados sobre para falar de vida e principalmente sobre terapias. Porque desde que eu descobri esse mundo das terapias holísticas que me ajudaram no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de descobertas, isso vocês já sabem aqui, quem é mais antigo no canal já sabe. Então eu sempre trago uma convidada aqui para a gente poder falar sobre terapia, aquilo que tem de mais novo, aquilo que já era antigo, mas que nós ainda não temos conhecimento. Então a Fernanda está aqui hoje para poder falar sobre isso. Eu vou passar a palavra para ela, porque o palco hoje é todo dela. Fernandinha, por favor, se apresente. Olá, eu sou Fernanda Solli, sou terapeuta transpessoal. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E para falar um pouco, né, da minha história, de como eu cheguei aqui, como parei nos Estados Unidos, no Texas. É uma história longa, tem alguns percursos, né, algumas paradas também em Portugal e depois vim parar aqui. Bom, eh, eu sou brasileira, sou baiana, sou terapolitana. Adoro um acarajé e, casei, morei 20 anos casada, tive 2 filhos e me separei. Nesse processo de separação, eu estava também numa busca, uma mudança profissional, né, eu sou a minha profissão inicial, eu sou pedagoga, professora universitária, enfim, tracei um percurso longo na área de educação, né, fiz mestrado, enfim, todo esse processo. E eu estava me separei, já estava com alguns questionamentos profissionais, querendo encontrar um sentido para minha vida, algo que me empolgasse, algo que eu ficasse mais entusiasmada. E nesse processo dessa busca pessoal, né, nesse tentando me entender também como mulher, como pessoa, como mãe, né, como cidadã no mundo e atuando no mundo, eu fui também em busca das terapias, né, das terapias transpessoais. Primeiro, eu achava que para ser terapeuta teria que ser psicóloga, né. Eu falei: "Primeira coisa que a primeira ficha que caiu foi essa". Mas aí uma viagem que eu fiz para o Capão, lá no Brasil ainda, né, na Chapada Diamantina, que é um lugar lindo, fantástico, se for lá, De muita conexão, né? muita conexão, cachoeira, enfim. Aí nesse processo eu conheci um casal que era terapeuta, e eu estava nessa busca, né, querendo conhecer alguma coisa, e um deles fazia constelação familiar. Aí conversamos por altas horas, conversando sobre constelação familiar, e eles também se conheceram nessa busca. Eu falei: "Poxa, que legal isso, eu não conhecia nada das terapias". Enfim, voltei para minha casa, né, e entrei no site, comecei a pesquisar e apareceu logo, foi o Ômega, que é um instituto de educação Ômega, e que lá ele tem uma formação de 3 anos para terapeuta transpessoal, que é assim, que é um pouco diferente da terapia holística, né. E aí eu falei assim: "Olha, eu vou". Mais uma formação. Falei: "Ó, eu vou", e me joguei nesse processo. Enfim, comecei nesse processo estudando, né, indo eu na época eu estava morando no interior, né, estava casada, morando no interior em Itapicuru, e ia para Salvador, estava em Salvador. Então eu ficava viajando direto e trabalhava, enfim. Nesse processo todo eu me separei. Uau! Nesse processo, e a terapia me ajudou muito, 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 muito mesmo, né, no processo de separação, no autoconhecimento, de aprender a lidar com os limites, os meus limites, aprender a trabalhar com meus filhos, né, conversar com eles sobre o assunto. Eu tenho 2 filhos adolescentes hoje, mas na época um ainda estava na infância, o outro na adolescência. Então, assim,
Foi um momento muito, delicado. E eu digo, se eu não tivesse nesse processo de autoconhecimento, trabalhando com as terapias, entendendo todo o que estava acontecendo, teria sido muito mais difícil, sem dúvida. Espera aí, Fernanda, então nessa época você ainda estava no Brasil, estava na Bahia ainda, você ainda não era terapeuta? Você estava estudando? Eu estava Tá, estudando. tá. Exatamente, estava estudando. Eh, enfim, me separei e nesse processo de separação, eu tinha uma amiga que já morava em Portugal e ela fez um mestrado e estava fazendo um doutorado em Portugal. Nós estudamos juntas em Salvador, fizemos faculdade juntas, e ela já morava em Portugal já há um tempo. E viveu também um processo de separação, então ela se separou, foi para Portugal. E a gente começou a conversar, tal: "Fernanda, se vinha pra cá, vem pra cá", eu falei: "Olha, eu vou". Então, a decisão era eu primeiro ir para Portugal, estudar, o objetivo foi esse, estudar. E naquele momento era complicado levar os filhos, né, ele ti estava meu filho tinha 12 anos, minha filha tinha 15, todos os 2 estavam estudando, enfim. Mas foi uma ruptura difícil para mim, muito difícil, né, deixar os filhos com o pai. E a gente ainda carrega eh, essa que a gente tem que dar conta de tudo, que a mulher tem que dar conta de tudo, a mulher tem que dar conta da casa do filho, do marido, do trabalho, de tudo. Sim, E deixar os filhos com os pais que são corresponsáveis, é como se a gente estivesse abandonando. sim, Então o Fernanda. sentimento foi esse, foi um sentimento de abandono. Então foi muito difícil, mas eu fui, mesmo assim eu fui. Em Portugal foi experiência, assim, eu saí, eu morava numa casa grande, confortável, enfim. Eu saí de Portugal e fui morar em uma residência de estudante. Você saiu do Brasil. Oh, desculpa. Eu saí do Brasil e fui morar em Portugal em uma residência de estudante, né. Então na residência de estudante, eu dividia quarto com outro estudante. Era um quarto dividido com estudante, onde a gente tinha uma uma, pouco espaço, né, a cozinha era dividida, era toda uma estrutura para estudante. Então você sair de um lugar onde eu tinha toda uma estrutura de conforto, né, e de repente ir para um outro lugar e você tinha que dividir tudo. No início foi muito difícil, assim, e ao mesmo tempo uma experiência fantástica, porque eu tinha pensado em fazer isso na adolescência. Muito bom você tocar nisso agora, Fernanda. É, se eu não for muito ousada, Sim, qual a idade você fez isso tudo? Por que que eu tô te porque perguntando isso, antes de você responder? Porque muitas pessoas ainda se limitam, né, de que eu preciso fazer isso na adolescência, ou eu preciso fazer isso quando eu estou jovem. A mulher principalmente, né, já carrega o peso da maternidade, o peso de ser mulher, o peso de ser mãe, o peso de trabalhar fora, tudo fica nas costas da mulher, né. É o fardo que a mulher carrega. Eu ainda não entendi por quê. Pretendo um dia entender, né, mas, dentro dos meus estudos, por mim, eu já comecei a me livrar desses pesos aí. Mas ainda tem muito isso, né. E uma questão da idade também é um peso muito grande para a mulher, né. Eu não posso fazer tal mudança por conta da minha idade, ou eu não posso ter filhos porque a minha idade já não permite mais. Então você consegue pode, né, dizer mais ou menos. bom, primeiro que assim, infelizmente a gente vive uma estrutura social que coloca a mulher nesse lugar, Exa né, e a mulher acaba assumindo também esse lugar, enfim. Mas assim, eu depois que eu fiz 40 anos, parece que me virou alguma chave. Algo virou a chave em mim, que assim, eu fiz 40 anos, que assim, comecei a querer fazer várias coisas, inclusive assim, foi aí que veio, né, o estudo holístico, a transpessoal, assim, que eu queria mudar de vida de qualquer jeito, algo é isso, essa chave virou em mim, eu voltei à energia da adolescência, da juventude, né, depois dos 40 anos, né, espera aí. hoje eu tô com 47. Gente, vocês estão percebendo que os limites, quem nos coloca é a nossa própria mente. A sociedade impõe, né, isso já é velado, né, na verdade todo mundo já sabe disso, a sociedade nos impõe esses limites, mas cabe a nós vencer.
Né, essa barreira, a barreira do preconceito, a barreira da idade, né, porque o preconceito ele abre um leque, né, que aí vem idade, vem tudo que eu já falei anteriormente, então é só você. Você é capaz de tirar as suas próprias barreiras, então você mulher que está aí do outro lado, pensando ainda aos 40 anos de idade, eu tenho 41 Fê, e eu também acho que a minha chavinha, ela começou a virar antes dos 40, mas nos 40 eu acho que eu não sei se por conta da idade, né, o tempo passa, a gente vai perdendo um pouco o nosso filtro, isso é de fato, né, a ciência explica. A ciência explica isso, mas o autoconhecimento também traz isso pra gente, né, porque eu não preciso mais me pôr dentro daquelas caixinhas que me colocaram a vida inteira, né, não preciso aceitar aquele espaço limitado, porque eu sou livre, né, se eu acredito que o universo e eu somos o todo, somos um complemento, né, é uma dança, é um baile, por que que eu vou me limitar, né? Ai, que adorei, a tua idade dos 40, aí que tudo começou, vamos lá. Pois é, então eu vivi essa uma época que eu tinha planejado viver na adolescência, né, porque assim que eu me formei, a minha vontade era de estudar fora, eu sempre tive esse sonho de estudar fora, fora do Brasil, e fui viver isso depois dos 40, né, e com toda assim, com tudo de um jovem mesmo, uma jovem, porque imagina, eu fui morar em uma residência de estudante, convivendo com pessoas mais jovens do que eu, pessoas da minha idade também, porque também tinham pessoas que estavam fazendo doutorado, mas ficava todo mundo junto, quem estava na graduação, que estava no doutorado, tudo no local só. Então com pessoas de vários países, né, Moçambique, pessoas, daqui dos Estados Unidos, pessoas enfim, tinha várias pessoas que moravam nessa mesma residência. Então foi uma experiência fantástica, foi uma experiência fantástica mesmo, de adaptação, de entender os limites, né, de entender a cultura de cada local, enfim. E aí morei um ano, né, nessa residência e depois eu falei assim: "Puxa, eu quero trazer meus filhos". Quero trazer meus filhos, preciso, né. A Nanda, minha filha, já estava na idade de fazer universidade, né, de entrar na universidade. Falei: "Olha, a Nanda vai fazer universidade aqui em Portugal e Felipe vou colocar na educação básica aqui em Portugal, quero meus filhos perto de mim". A mãe, coração de mãe. Uau, tá bom. E aí pronto, eu falei assim: "Vai", pronto, fui, aluguei um apartamento, né, para poder, trazer eles. Enfim, aí iniciei todo o processo de organização, aluguei o apartamento. Minha filha fez o Enem no Brasil e passou na universidade, mesma universidade que eu faço doutorado, que eu estava, né, na mesma universidade, que é a Universidade de Coimbra, e ela passou em psicologia. Então pronto, aí encaixou tudo. Meus filhos foram para Portugal. Moramos, num apartamento, a Nanda estudando, meu filho estudando, e aí vida é muito interessante. Gente, ouve o que ela vai falar agora, porque De repente, eu reencontro meu primeiro namorado. Não, mas imagine gente, eu estava vivendo realmente a juventude, né, que reencontrei o meu primeiro namorado nas redes sociais. Não, na verdade minha irmã tinha o contato dele. E passou meu contato para ele, aí ele foi, ligou para mim, a gente começou a conversar por telefone, né, por WhatsApp. WhatsApp, conversa vai, conversa vem, conversa vem. Ele falou assim: "Ah, eu vou te ver". Eu falei: "Sério, você vem? Você vai sair dos Estados Unidos para me ver?". não, segura. Gente, vocês estão percebendo essa história, né. Ela saiu do Brasil, ela estava separada, ela foi para Portugal fazer o doutorado dela, ficou lá um ano sem os filhos, e ela contou aqui como foi difícil essa separação. E nesse meio tempo, ela leva a família para lá, os filhos para lá e encontra ainda um namorado. E esse namorado não estava no Brasil. O namorado estava aqui nos Estados Unidos. Olha, Não, é assim, realmente dá um livro, minha história dá um livro, né. Então, e eu não acreditei quando ele falou que iria, né, eu falei assim: "Não, eu vou te ver em Portugal". Eu falei: "Você vem me ver mesmo?". Imagine, assim, eu conheci Jesse há 30 anos atrás, eu tinha 13 anos, 13, 14 anos de idade. Jesse tinha 16 mais ou menos.
Então, olha quanto tempo, né, 30 anos sem contato com essa pessoa. E a gente e assim, o que mais interessante é que ele tinha uma foto minha, né, tinha algumas fotos minha da época que a gente namorou. Uau! Aí quando não, e eu tinha um cartão dele, gente, que escrito à mão. Ai, isso é mentira, Fernanda. "Olha, eu tenho esse cartão guardado, tenho esse cartão", e ele também tem as fotos. Tem a foto e o cartão. Quando ele me mandou a foto, eu não acreditei que tinha foto, mas quando ele mandou, eu falei: "Gente, eu tenho o cartão", eu tirei a foto do cartão, "Olha o cartão aqui". Falei: "Já, não é possível". Então a gente ficou conversando, 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 e, no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados lá ou no Não, Brasil? Não, não, da daqui, em fevereiro. Gente, Dia dos Namorados aqui acontece em fevereiro. exato, Dia dos Namorados daqui, ele me pediu em namoro, isso ainda estávamos conversando à distância. Ele me pediu em namoro e, eu aceitei. Como que não ia aceitar, Fernanda? E pronto, ele resolveu ir me ver em Portugal. Mas, gente, você não tem noção do que é você, assim, não ver a pessoa há 30 anos e de repente reencontrar essa pessoa, porque uma coisa é você ver por vídeo, né, outra coisa é você ver pessoalmente. Primeiro que minha família toda estava na expectativa, minha mãe me ligava: "E aí, ele já chegou? Já chegou?" "Não, minha mãe, não chegou ainda". Eu falei assim, todo mundo na expectativa, mãe, pai, sabe, meus filhos, todo mundo assim, na expectativa de Jesse chegar. Daí eu esperando no aeroporto e Jesse vindo, né, e as pessoas me ligando. Enfim, Jesse chegou, quando chegou, assim, a gente foi estava, no final da pandemia, né, ainda estava usando máscara, eu lembro muito bem disso. E ele, chegou, a gente ficou meio sem jeito, né, assim, o que a gente faz? Queria eu fazer o que eu faço com as mãos, O né? que faz, né? Se abraça, a gente dá a mão, o que faz e agora? Isso, né. A gente se abraçou, né, ele tirou a máscara, tirou a minha máscara, tirou a máscara, se beijou, foi tão bonitinho. E aí começou uma outra história, né. A gente viveu esse romance fantástico em Portugal e resolvimos, assim, manter esse romance, né. Ele morando aqui, eu morando lá, ele ia para lá, a gente se via, a gente também se encontrou, nós nos encontramos algumas vezes, no Brasil, né, e ficou nessa história. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, a gente teve que decidir. E aí, ele vai para Portugal, eu venho para cá. Mais uma decisão, mais uma crise, aí assim, crise em cima de crise, né. Eu estava com meus filhos, já estava com, né, estruturada, com um apartamento, e fazendo, né, o doutorado, ainda fazendo doutorado, enfim, e nesse processo. Ah, sim, eu esqueci de falar, eu concursada do Brasil, né, porque quando eu fui para Portugal, eu era funcionária pública no Brasil. Então eu fui pedir licença remunerada para poder estudar. Então essa ideia era: "Não, eu vou estudar durante 4 anos", que é o tempo da licença, "vou estudar durante 4 anos, depois retorno para o Brasil". Essa era a ideia inicial, meus filhos vão estudar também em Portugal, depois todo mundo volta para o Brasil. Então esse era o plano. Os planos, né, os nossos planos são sempre diferentes do universo, né. Exatamente, exatamente. A gente planeja, mas, enfim, deixa que a vida vai nos ensinando e vai dando sinais, né. Espera aí. Gente, a fala da Fernanda agora foi bem legal, deixa que a vida vai nos levando. Mas, não é igual aquela música, né, que todo mundo conhece, "Deixa a vida me levar", não é desse jeito. A Fernanda já sabia o que ela queria fazer, já sabia onde ela queria chegar. É claro que ela não sabia o plano final dela, até porque o plano final não cabe a gente, né, a escolher, o plano final cabe ao Criador. Mas como a Fernanda já sabe, percebam na fala da Fernanda como que o universo, ou Deus, vai trazendo tudo que vai se encaixando, né, porque
o universo sabe o que é melhor pra gente, o que a gente precisa fazer é só desejar, né. Quando você deseja e entrega que as coisas aconteçam, o universo vai te trazer no presente, né. Então foi o presente de Portugal, depois a ida dos filhos, aí aparece um romance no meio do caminho, porque, né, gente, é a união, é a junção, né, é um mais um, é aquele casal ali, né. Então, a Fernanda não podia ficar sozinha em Portugal, né, não podia estar só com os filhos dela, ela precisava de alguém que completasse. Mas quando eu falo em completar, não é aquela coisa romântica de que, minha metade da laranja, não, porque isso a gente não acredita aqui, não é metade da laranja. Mas alguém que completasse ela, né, que dividisse o mesmo espaço, dividisse a mesma cama, pudesse compartilhar sonhos, ideias, choros, alegria, e é isso, né, um casal é isso, né. Ai, conclui. É, exatamente. Exatamente, né. É isso mesmo, né, quando eu ficava brincando com Jéssica, eu falei assim: "Estava escrito nas estrelas", porque não é possível, depois de tanto tempo a gente separado, 30 anos longe, sem contato, porque a gente não manteve contato durante esses 30 anos, de repente a gente se encontra nesse momento da minha vida, que eu já tinha me separado, que eu já tinha 2 filhos, né, realmente era para gente se encontrar. E de fato estava escrito nas estrelas, mesmo. Então, é claro que não é um processo fácil. Não. Muitas mudanças, porque não era uma mudança apenas minha, era uma mudança com os meus filhos, né. Então não era só eu, Fernanda, era Fernanda Sim. mãe, né, e que queria também viver esse romance, esse amor, queria viver tudo isso. Então no momento de decidir se eu vinha ou se eu não ou se ele ia, ou como é que a gente ou se a gente ia dar continuidade, se a gente ia acabar, foi muitos conflitos. Não foi tão simples assim. Não foi mesmo. Então, conversa comigo mesma, conversa com meus filhos, conversa com minha família, né, a gente conversava muito, eu e Jesse, diariamente, na verdade, o tempo todo, porque era a gente conversando como seria a minha vinda para cá. Inicialmente a gente pensou em ele ir para lá, mas depois a gente viu que era melhor eu vir, né. Mas tudo foi muito conversado, tudo foi muito dialogado, né, os acordos foram feitos antecipadamente, né, tudo isso, durante mais ou menos uns 1 ano e meio, né, nesse processo de diálogo, de conversando como é que a gente ia nos organizar aqui. E aí pronto, aí decidimos que eu vinha, começamos o processo, né, de organização da minha vinda, que eu fiquei noiva. E estou falando que eu voltei à adolescência, eu fiquei noiva. Não, não, você não sabe, não sabe o nível mesmo. Eu fui pe eu sabe como é que eu fiquei noiva? Eu fui pedida em noivado em Paris. Ai, gente, é muito chique essa mulher, olha que coisa linda. Não, Paris, não foi qualquer lugar. Então, assim, com surpresa e tudo, sabe, assim, de ajoelhar, abraçar aliança. Ai, gente, isso é muito romântico. Foi. Fiquei noiva em Paris, né. Então foi tudo muito encantado, muito encantador, realmente, né, é uma história de fato encantadora. Bom, aí fiquei noiva, aí começou o processo, né, da minha vinda para cá, que eu vim com visto de noiva, de fato. Só que tudo isso é muito doloroso, né. Todo esse processo de visto, gente, é muito cansativo, é nervosismo, eu não sabia se tá certo, se tá errado, o que é que fala, o que é que faz, sabe. Foi difícil. E a gente decidiu, a ideia, eu como mãe queria trazer tanto a minha filha como meu filho, né. Minha filha não queria vir. Enfim, minha filha tem hoje ela tá com 21. E ela desceu assim: "Minha mãe, eu quero ficar aqui em Portugal. Quero concluir minha faculdade aqui, quero ter experiência de morar sozinha com minhas amigas, né, que fazem faculdade juntas, enfim. E tá bom filha, morrendo". Faz parte do processo, né. Você Gente, passou foi por outra isso, dor. eu imagino. Foi outra dor, né, foi outra dor. Então ela falou assim resolveu ficar. Falei: "Tá bom", né. Então aí eu organizei toda a estrutura para ela ficar lá, ela tá bem, adorando viver essa experiência. Né, de morar sozinha, quer dizer, com amigas, né. E eu vim com meu filho.
né, então foi outra mudança para meu filho. Mas eu digo, meu filho tem 16 anos hoje, meu filho está super adaptado aqui, sabe. A adaptação que ele tem em Portugal não foi tão boa como ele tá tendo aqui, por incrível que pareça, né. Eu tô tendo mais dificuldade do que Mas olha, você está falando, eu estou aqui viajando, porque é tão encantador quando a gente se abre para poder receber o novo. É claro que não foi fácil, como você está dizendo, não é fácil mesmo, mas quando a gente se abre para as oportunidades que o universo tem para entregar para gente, eu costumo chamar de presente. O universo faz tudo dar certo, né. A adaptação dele não foi tão boa lá em Portugal, porque ele não tinha que ficar lá. Lá não era o lugar dele, e sim aqui. E por que que tinha que ser fácil? Porque essa mudança toda ia trazer uma melhora incrível para tua vida, né. Vida, de carreira, de mulher, de tudo. Então ele também precisava estar bem, porque o teu filho é uma parte tua, né. ah, sim, Na verdade, acho que é uma grande parte para quem é mãe, né, eu não sou mãe, então não posso dizer. Então acho que verdade. né, então ele tem que estar bem. Imagina se você chega aqui, né, vivendo esse mundo maravilhoso de ter sido noivo, né, ter sido pedido em noivado lá na Torre Eiffel, aquela coisa linda e maravilhosa, mas chega aqui o seu filho não dá certo. Então não pode, porque aqui era o seu lugar, então é incrível, sabe. Chegar aqui e ele dar certo, é assim, é o presente, né, é o universo falando: "Olha, só vai, sabe, segue seu caminho porque tá aqui o presente, eu tô fazendo a minha parte, faz você a sua parte". E é muito bonito isso. Não, é verdade, de fato, é porque se meu filho não tivesse se adaptado, ia ser muito difícil para mim. Porque o processo de migração já é um processo difícil, né. É você estar longe, dos amigos, da família, você estar numa língua que é confortável para você. Então, assim, o processo de migrar não é um processo fácil, para ninguém, né. Exato. Essa é a minha experiência, não é um processo fácil. Mas assim, quando você tem um suporte, fica menos difícil, É. né, e de fato eu tenho suporte, né, eu estou tendo esse suporte. Então se meu filho não tivesse bem, aí ia ser então ele está bem já é assim, tipo assim, é 50%, Do né, caminho. do caminho já, né, esse processo de imigração. E o resto a gente vai tentando driblar com a vida, né, os problemas vão aparecendo, a gente vai conversando, a gente vai resolvendo, e a vida em qualquer lugar do mundo, né, Exato. aqui em Portugal, no Brasil, é o processo da vida, São os desafios, né. desafio. Fê, nós já falamos de vida, já falamos de mudança de país, já falamos de adaptação no novo país, eh, já falamos da nova família que foi construída, agora eu queria que a gente entrasse na parte profissional, na Fernanda terapeuta. Mas primeiro, antes de eu te fazer algumas perguntas sobre as suas terapias, eu quero que você explique aonde que a terapia entrou na tua vida e por que que você escolheu as suas terapias. Ok. Bom, a terapia entrou na minha vida, eu estava buscando um autoconhecimento. Eu queria entender melhor como eu funcionava, né, entender as minhas questões psicoemocionais. Então eu fui em busca de me conhecer. Foi o meu primeiro passo. De quando comecei a entender melhor as terapias, eu falei assim: "Poxa, uma necessidade de querer compartilhar". Eu compartilho É, com você. exato, assim, um movimento assim, eu quero gente, eu preciso mais pessoas precisam estar nesse lugar. Conhecer as ferramentas para te trazer para o centramento, para poder, dissolver crises que naquele momento está acontecendo, sabe. Acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas se entrassem e se conhecessem melhor, entrassem nas terapias, né, holísticas, transpessoais, enfim, qualquer terapia desde que te traga para o centro, desde que te traga, pra uma relação saudável com o seu corpo, com o ambiente onde você mora, com as pessoas, o mundo com certeza seria bem melhor se todos fizessem terapia. Eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados, aonde elas encontraram as terapias, né, e por quê, principalmente para as terapeutas, porque isso também aconteceu comigo. Eu procurei eu sou psicóloga de formação,
Então só que eu sempre fugi dessa área, né, de terapia. Perguntava: "Você é terapeuta?" "Não, não sou terapeuta". Não gostava dessa palavra, tinha um peso muito grande para mim, mas mal sabia eu que lá na frente era isso que ia, né, que quanto mais a gente foge, quanto mais a gente exclui, aquilo volta para você, né. Então comigo também foi o mesmo caminho, né, eu fui procurar as terapias holísticas por um conforto interno, né, para me autoavaliar, para me autoconscientizar das coisas que estavam acontecendo comigo, né, principalmente nesse processo que você falou um pouco anterior, sobre processo de imigração, né, o processo imigratório que é tudo muito pesado. Então foi nessa época que eu passei a descobrir as terapias, né, que eu precisava de algo que me ajudasse a me trazer, a me aterrar, né, me centralizar. Eu também nunca pensei em fazer terapia, estudar aí eu comecei a estudar as terapias holísticas, mas também não foi para trabalhar como terapeuta, foi para me conhecer. Só que aí não adianta, né, as coisas acontecem quando o transborde acontece, né, parece aquela flecha que te atinge, você fala: "Cara, aquele outro que está do meu lado precisa saber, precisa sentir aquilo que eu estou sentindo, né, o que a terapia fez comigo", e aí você vai descobrindo. Mas enfim, estamos aqui para poder falar de você. Fê, me conte como você descobriu as terapias que você trabalha hoje e quais são? Bom, eu no curso que eu fiz, terapia transpessoal, você estuda toda a estrutura psicológica do psiquê, né. Então desde a da psicologia analítica à transpessoal, então você faz todo esse percurso. E durante a transpessoal, você vai fazendo alguns, tipo, alguns módulos, voltado pra a expansão da consciência. E aí tem vários módulos. Mas eu escolhi tudo que estava relacionado à estrutura do psiquê feminino. Eu estava no meu momento querendo me conhecer, querendo me entender, então eu fui para esse lugar. Então tudo que estava, direcionado ao feminino, né, a estrutura do psiquê feminino, eu fui me aprofundar. E dentro desse processo, eu escolhi algumas práticas integrativas. Nessas práticas integrativas que envolve, floral, óleo essencial, meditação, respiração, eh eh, eu trabalho também com eneagrama, trabalho também, com meditação, com leituras de imagens, de desenho, tarô, tarô numa perspectiva terapêutica. Não é numa perspectiva adivinhatória, mas sim uma perspectiva terapêutica. Enfim, então eu fui fazendo a junção, fui fazendo vários módulos, né, estudando toda essas práticas integrativas para atender essa estrutura do feminino, da mulher. Então quando eu atendo uma mulher, e ela chega para mim com algumas questões, eu faço primeiro uma análise geral dela, né, ela chega para mim com a crise de ansiedade. Então eu vou tentar investigar junto com ela de onde surgiu essa crise de ansiedade. Só que eu não vou por uma via cognitiva, né, não vou apenas por uma via cognitiva. Então eu vou por outras vias, eu entro no processo de relaxamento, dependendo da situação, para que essa mulher possa entender de onde veio esse lugar da ansiedade. E aí pronto. Aí dependendo de como, essa pessoa chega, eu posso fazer uma meditação, uma meditação guiada, né, criativa, eu posso usar um floral, eu posso fazer um escalda-pé. Ah, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, dos Posso fazer um workshops. escalda-pé. E tem algumas práticas dentro da ginecologia natural que eu utilizo, vamos supor, a vaporização uterina é uma prática que eu faço muito, que funciona demais para despertar várias questões do feminino, né. Porque a vaporização uterina, ela trabalha bem o chakra básico e vai despertando, questões que estavam no inconsciente, só com a vaporização uterina, que aí eu tenho que para poder explicar o que é vaporização uterina, tem que ter um outro podcast. Então assim, para cada mulher, para cada paciente, eu vou montando um protocolo. Então, à medida que ela vai chegando e que ela vai me dizendo, eu vou vendo qual é a melhor forma de acessar essa estrutura psicológica que essa mulher me apresenta. Porque tem pessoas que têm muita facilidade na oralidade, e pessoas que já não têm tanta facilidade na oralidade assim.
Tem pessoas que elas são muito criativas, então, assim, ela pega uma imagem, ela desenha, então ela se comunica melhor com as imagens. Tem pessoas que têm uma sensibilidade, espiritual, sabe, que, assim, tem uma conexão espiritual mais desenvolvida e ela tem uma sensibilidade maior para o trabalho com a respiração, com a meditação, com os óleos essenciais ou com o floral. Então, para cada pessoa, né, para cada mulher, nesse caso, eu vou, no meu processo também intuitivo, eu vou percebendo qual é o melhor caminho para tratar, para cuidar dessa pessoa, entende? Então, é bem individualizado, é um trabalho bem individualizado. Fernanda, você está explicando todo o processo. As suas terapias podem ser feitas online ou só presencial? Porque eu estou entendendo que tem aí uma pegada de você sentir, né, essa cliente que está chegando para você. Isso pode ser feito online também? Pode também, pode ser feito. Aliás, eu tenho feito muito online. Porque, olha, a pessoa tem paciente do Brasil, tem paciente de Portugal, se é. Então, assim, eu tenho feito muito online, eu tenho feito mais online do que presencial, por sinal, né. E tudo que eu faço no presencial é possível fazer online. Assim, tudo, tudo, desde do processo de meditação, de respiração, de desenhos, enfim, das cartas, né, que eu utilizo as cartas também, o tarô, para acessar. Tudo eu faço também online. É bem interessante. Gente, Fernanda chegou aqui nos Estados Unidos e ela está desenvolvendo aqui com as mulheres, né, brasileiras e não brasileiras, né, quem chegar, um workshop, posso chamar de workshop? Um encontro Eu queria chamar de vivência. de vivência, então tá. Fazendo uma vivência com as mulheres e já tem bastante vivências, né, Fernanda? Então Já assim, fizemos. fizemos bastante, né. É. Então Fernanda tem sempre vivências aí com essas mulheres e ela agora vai explicar um pouquinho sobre o que que acontece nessas vivências, porque eu tenho ouvido muito falar dessas vivências, ainda não tive o prazer de ir, porque agendas acabam não batendo, mas eu quero muito experimentar, porque, assim, são relatos maravilhosos e e não foi de uma pessoa que eu vi, foram de várias mulheres, porque vocês percebem, eu falo pra caramba. Não tem como a terapeuta que ficar sem ter contato, né, relacionamento pra mim é uma coisa muito importante. Então, eu acabo falando com muita gente, né, e as pessoas trazem um relato muito bacana sobre essas vivências que você proporciona, a palavra quase não saiu, que você proporciona, né. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é, que abordagem é essa, o que que você leva, o que que essas mulheres que se inscrevem para essa vivência, o que que elas esperam? Na verdade, assim, vamos começar do começo. Ok. O que que as mulheres, quando vão para essa vivência, estão esperando? Qual a expectativa delas? O que que você encontra mais? Olha, eu encontro pessoas querendo um tempo para ela, um tempo para se sentir acolhida, ouvida, aconchegada, dengada, na Bahia chama assim, dengo, dá um dengo. Eu acho que, assim, as mulheres estão muito sobrecarregadas, né, muitos afazeres, sejam domésticos, profissionais, familiares. Então, quando elas encontram um espaço onde elas não precisam fazer nada, apenas sentir, relaxar e se perceber, perceber seu corpo, se observar, é um presente que ela se dá, entende. Então, assim, as mulheres que chegarem, têm chegado, elas vêm com essa sobrecarga, precisando ser cuidadas. Então, a ideia do aconchego e a palavra aconchego, ela a ideia foi essa mesmo, ela proporcionar esse espaço aconchegante, acolhedor, carinhoso, né, a essas mulheres. E é uma experiência linda, porque, assim, a gente acabou incluindo, o momento do escaldapé, que é uma prática antiquíssima, ancestral, né, eh com um relato de experiência, então cada pessoa, assim, a gente utiliza flores. Fernanda, eu vou De pedir para você detalhar. tá bom. Vamos pensar que quem está lá do outro lado só ouviu falar de escaldapé e não sabe o que é o escaldapé. Acha que escaldapé é só aquela água quente que você coloca no pé e pronto, né? Jogou um salzinho, pronto, relaxou. É isso. Então, assim, detalha pra gente, para que as pessoas, por exemplo, para mim.
Como eu nunca participei, detalha para mim como que é esse trabalho, sabe, como que é o escaldapé, a água, a temperatura, o que leva, o que não leva, para poder ficar aqui só deixando que a minha imaginação flua. Olha, eu quero que você experimente. Não, com toda certeza. Mas eu vou explicar. Então, assim, primeiro eu crio um ambiente muito aconchegante mesmo, né, eu coloco sempre em círculo, as cadeiras estão em círculo, cada pessoa ela tem o seu balde, né, para colocar os seus pés, tem o seu lencinho para enxugar seus pés, tem o sachê, que é com sal e alfazema, cada pessoa tem isso no seu espaço, então e eu decoro, né, tem o altar, que eu chamo de altar, no centro com flores, com pedras, com óleo essencial, enfim, todo um lugar aconchegante. Um som que também traz esse conforto, né, uma luz um pouco mais escura, né, uma luz que traga esse movimento do aconchego. Então tem toda uma ambientação para esse espaço. Um ritual, né? É, um ritual para esse espaço. Quando as pessoas chegam, eu dou toda uma orientação de como vai ser a atividade. A atividade ela inicia com uma meditação guiada. Então, primeiro eu faço uma meditação guiada com respiração, para poder a pessoa se conectar com o seu corpo. Então, depois da meditação guiada, aí sim se inicia o trabalho do escaldapé. Então o escaldapé, a água precisa estar realmente quente, mas de uma temperatura que não queime seus pés, né, que isso é importante. Então assim, eu vou colocando a água quente, a pessoa vai medindo para ver se realmente a temperatura está adequada. Tem um sachê que está do lado, ela coloca o sachê e tem o momento das flores, porque assim, a ideia não é qualquer escaldapé, é o seu escaldapé, um escaldapé que é feito por você com todo o amor, com todo o carinho, né. Então, assim, tem as flores, cada pessoa escolhe sua flor, aí tem um momento de despetalar a flor, colocar no seu escaldapé, tem um momento também que você, coloca uma intenção sua para aquele escaldapé, coloca os pés, e aí vem o momento da meditação também. Nessa meditação, o último que eu fiz, eu trouxe o Honoponopono, não sei se você conhece. Sim. Pois eu trouxe o Honoponopono, que é um trabalho também de auto-amor, de perdão, de gratidão pela vida. Então eu trouxe esse processo do Honoponopono e, depois a gente vai para o relato, né, que é a escuta terapêutica. Eu passo todas as regras do que é essa escuta terapêutica, a questão da ética, daquilo que é dito entre a escuta terapêutica fica nesse espaço, não pode ser compartilhado, então tem toda uma estrutura que eu antes já leio para as pessoas e elas se comprometem. Aí tem a escuta terapêutica, depois da escuta terapêutica tem um trabalho de expansão, que aí entra a bioenergética, eu também trabalho com bioenergética. Aí entra a bioenergética, porque sim, a pessoa ela tá naquele momento do escaldapé, trouxe várias questões, às vezes a gente vai trazendo questões e a garganta vai travando, o estômago vai criando um certo, né, desconforto, e aí a gente precisa expandir essa energia que foi trazida. Então eu faço um trabalho corporal, de corporal para expandir, que é um alongamento, soltar a voz, gritar, enfim. Depois disso a gente finaliza, né, e tem a celebração, que eu sempre faço um bolinho, um chazinho, enfim. E elas compartilham entre elas e a gente se despede, mas é um trabalho bem interessante. E tem uma surpresa. Opa! Ó, falou em surpresas ali já veio. Eu tenho uma surpresa, porque assim, a ideia é que eu faça para cada estação do ano um evento. Então assim, agora é o aconchego, depois vai ser o outro que já está Tá na assim, agulha. tá na agulha, né, mas, como estamos acabando o inverno e vamos fazer o último aconchego. Que vai ser um dia muito especial, que vai ser o 8 dia 8 de março, é o Dia da Mulher, e vamos fazer o último aconchego e com a participação de uma pessoa linda,
linda, que é a Fabiana. Ela vai participar do aconchego, e vai ser lindo, gente. Eu tenho certeza que vai ser lindo. Não, eu imagino, É. porque a Fabi tem meu coração, é uma das pessoas incríveis. Um dos presentes incríveis que a América me trouxe foi ter conhecido a Fabi. E a Fabi estava aqui também, porque nós fizemos um trabalho estamos fazendo um trabalho incrível também, e não tem como, né, trazer esse aconchego, essa coisa de se cuidar, da mulher olhar para ela mesmo ao som do sound healing. Exatamente. É. Então eu tenho Então certeza que vai ser imagina, incrível. as 2 práticas, né, o escalda-pé com a fala terapêutica, com a meditação e o som. Gente, vai ser muito Vai. legal. Quem for vai ficar registrado na memória, porque vai ser o último desse inverno, e aí depois a gente vai entrar com outras práticas, com outras vivências. Gente, lembrando, ela tá falando de inverno, então você que tá aí do outro lado, possa talvez estar no Brasil, tá em outro lugar que a estação é diferente. Mas aqui nos Estados Unidos, hoje nós estamos no inverno e vamos entrar na primavera. Então, o próximo aí é a primavera aqui, né, o spring. E se a gente parar para pensar que nós somos como as estações do ano, né, essas mudanças, né, de inverno, primavera, verão, outono, inverno, faz todo sentido o escalda-pé fazer parte, né, dessas estações, já que a mulher é muito cíclica. E o mais legal, de você trazer o escalda-pé, o trabalho para a mulher, é o que eu gosto de falar aqui e gosto de falar nas minhas terapias para as mulheres que eu atendo. Assim, o meu público ele não é só mulher, mas 99% é de mulheres, né. Então o cuidado é ainda maior, né, porque a gente entende desse peso, de tudo que a mulher carrega, e essa dificuldade dela parar um tempo e olhar para ela, né. Esquecer filho, esquecer marido, esquecer carreira, esquecer qualquer coisa, o tempo de ser cuidada. Então quando essas clientes chegam para mim também, tem esse cuidado, né, de estar num ambiente acolhedor, num ambiente onde ela se sente segura e propositalmente isso acontece, que é para poder, já que somos terapeutas, abrir essa parte aí do inconsciente que rege muitas das nossas vidas enquanto a gente não tem consciência, né, de que o inconsciente faz parte nossa, a gente segue ele e não se dá conta, né, e acha que são as nossas escolhas e acaba não sendo, né. Então o ambiente tem que ser acolhedor, né, essa mulher precisa se sentir acolhida até para que ela consiga falar, né, consiga aquela dor que mais pesa dentro dela. E sessões coletivas, assim, eu também gosto muito dessas sessões coletivas, que a mulher acaba muitas das vezes ficando no seu mundinho, porque tá tão atarefada, mas ela consegue perceber que tem outra ali do lado dela também, que passa, às vezes, pelo mesmo problema do que ela. Ou às vezes não tá passando pelo mesmo problema, mas tem algo em comum, né. As histórias vão se ligando, né, e ninguém forma um grupo que esse grupo não vá falar a mesma língua, né. Não tem um quê, né, um porquê daquele grupo estar reunido. Então isso é muito bacana, esse trabalho com mulheres é realmente muito fantástico. Eu vou te confessar que no começo, quando eu pensei em ser terapeuta, na verdade lá atrás, antes de eu pensar em ser terapeuta, eu tinha muito essa coisa, né, de, trabalhar só com mulheres, trabalhar só com homens, né, essa separação, acho que não é muito legal, mas isso acaba acontecendo naturalmente, né. O momento de vida que você está passando e que você fala: "Cara, o meu momento é um momento mais feminino, né, nesse lado que eu tô, não tô tão do lado masculino". E eu percebo que eu recebo muitas mulheres que estão mais do lado masculino, sabe, o lado masculino está falando mais forte do que o lado feminino. Então quando você traz e mostra para ela que você não precisa fazer muita coisa, é um cuidado, sabe. Às vezes você vai tomar banho, sente a água caindo em você, sabe, vai lavar uma louça, não precisa parar, porque às vezes não dá tempo mesmo, né, de você parar, de fazer uma meditação, nada disso, você precisa e colocando coisas no seu dia, né. Então quando encontra um espaço aconchegante, né, com uma terapeuta que vai acolher e que entende aquilo que ela está passando, uma porque é mulher e outra porque muita daquelas histórias você já viveu, fica mais fácil, né, delas se abrirem, delas conseguirem se entregar para o que está acontecendo. Verdade, assim, as histórias elas se entrelaçam, né. Se eu me vejo na outra e a outra se vê em mim. E dessa forma a gente vai nos entendendo, nos compreendendo, vendo: "Puxa, eu não estou sozinha nesse processo". Porque, assim, a estrutura feminina, o corpo feminino,
Ele tem muitas similaridades, né. Se a gente for falar sobre a nossa ciclicidade, nosso processo menstrual, até chegar no processo da menopausa, gente, muita coisa a gente precisa compartilhar, entender da gente mesmo. E quanto mais a gente se entende, perceber que nós somos cíclicas mesmo, que nós oscilamos, que nós mudamos de humor e que isso é normal, ninguém está ficando louca. É importante isso, que ninguém está ficando louca, né, isso foi que inventaram, colocaram pra gente dizendo isso, mas na verdade não, isso é normal, essa mudança de humor, essa às vezes a gente está muito para fora, às vezes está muito para dentro, às vezes a gente está muito dispersa, nesse processo da transição, entrando na menopausa, na pré-menopausa, esquecendo de várias coisas. Né, e o corpo às vezes fica mais inchado, outro dia não tá tão inchado assim. Gente, tudo isso é normal, mas quando a gente compartilha, quando a gente dialoga, quando a gente se vê na outra de forma verdadeira, em um ambiente de confiança, em um ambiente seguro, um ambiente onde a gente vai de fato exercitar a sororidade, né, assim, o acolher a outra e se sentir acolhida, é fantástico, é fan Eu tenho gostado muito de falar sobre a mulher e descobrir porque, hã, eu tô fazendo esse caminho, sabe, de entender o corpo, de entender esse cíclico, né, de entender que tudo bem, não tá muito bem. Hoje eu tô bem, mas amanhã eu não tô bem, ou levantei bem, mas à tardinha eu já não tô mais muito bem, né. De ouvir, porque durante muito tempo, e aí é a minha experiência mesmo, eu tive muito afastada desse feminino. E, gente, eu tô falando de feminino, porque todo mundo tem, tá, tanto o homem quanto a mulher tem o lado feminino e o lado masculino, o yin e o yang, e aí vai depender daquilo que você segue. Então todo mundo tem esse lado, só que durante muito tempo eu agi com o meu lado masculino muito mais forte, né, é ele que estava à frente e não o feminino que estava à frente. Eu sempre deixei que o lado masculino falasse, né, até porque a gente também precisa entender que nós viemos de uma sociedade e eu fui criada desse jeito, né, onde a minha avó tomava a frente da casa, a minha mãe tomava a frente da casa e é claro que eu tenho que repetir a história, né. Nós somos mais leais do que livre, isso é uma frase que eu sempre falo, que é uma frase da constelação familiar, Robert Helling trouxe esse presente pra gente, e isso é de fato, né. Então você acaba repetindo as histórias até que você entenda que você pode fazer diferente. Então, até que eu entendesse no meu processo que eu poderia fazer diferente, eu também agia desse jeito, né. Em contrapartida, se eu estou no meu lado muito masculino, eu também não estou dando oportunidade do meu companheiro agir, trabalhar o lado masculino dele, né, porque se eu estou atropelando ele, como que vai fazer? Como que acontece um negócio desse, né? Então, de um tempo para cá, eu passei a estudar mais o feminino. Então eu tenho gostado de falar sobre o feminino, assistir sobre o feminino e descobrir essa singularidade que a mulher tem, né, as fases da lua que impactam na mulher, sim, impactam na mulher. Gente, se vocês aí querem uma live, na verdade querem um podcast, só falando sobre o feminino, deixa os comentários aqui embaixo, porque eu trago a Fernanda aqui novamente para a gente poder conversar só sobre o mundo feminino, né, sobre a vaporização, aí que ela falou que eu já gostei. Sobre essa fase aí da ginecologia natural, não é isso? Então, assim, deixa aqui embaixo nos comentários que é para eu poder saber se vocês querem. Se vocês quiserem, a gente volta aqui com a Fernanda para ela só falar sobre isso. Porque é uma coisa que me encanta, sabe? E eu sempre ouvia falar sobre isso, e Fernanda falava: "Ah, gente, que besteira". Claro que era besteira para mim, né, o meu macho estava lá na frente, então assim, o Carlão, né, estava lá na frente, não ia dar ideia, sabe? Então agora eu consigo entender o meu corpo, eu paro, eu já sei que o dia que eu não tô bem, tá tudo bem ficar em casa descansando, sabe. E eu vou precisar daquele dia de tomar aquele banho de banheira, de preparar o meu banho, sabe, de colocar sais, colocar pé como passar no mercado, sabe, fazer o meu banho, sabe, aquele momento pra mim, né. Já que a nossa vida aqui é bem corrida, né. Mas o corrido é sempre quando a gente quer um tempo, a gente encontra um tempo, né, isso não dá. Pra gente pensar que: "Ah, a vida é muito corrida e não tenho tempo pra nada", não. Quais são,
quais são as suas prioridades, né, quais são os seus limites. Então hoje eu entendo que eu tenho que fazer terapia, eu gosto de fazer terapia, eu gosto de conversar com outras terapeutas, eu gosto de estar aqui, o meu corpo tá desse jeito, então eu tenho que parar, sabe. Então eu consegui entender olhando para esse lado feminino. Só que isso me levou um tempo. E gente, não é um trabalho fácil, tá, não foi fácil pra mim e a Fernanda tá aqui pra poder dizer, não é fácil você estar com esse feminino sempre na frente do masculino. E não é uma coisa que precisa acontecer sempre. O que acontece é que quando eu saio do meu feminino eu falo: "Já sei, tô agindo mais no masculino", sabe, tô mais no mental, porque eu sempre fui muito mental e achava que isso era o normal, só que não, eu estava no lugar errado, né. A mulher é muito do sentir, é muito de trazer aconchego, né, aquela que abraça, aquela que acolhe. E por que que eu faço isso pelo outro e não faço isso comigo mesmo? Então, assim, muitas das vezes eu fiz isso, sabe. Passei por cima de mim, fui trabalhar quase morrendo, mas ia e trazia, ai, nossa, hoje eu trabalhei quase morrendo, pra quê, sabe? A gente faz sacrifícios, coisa que a gente não precisa mais fazer, mas porque eu estava tão desligada do meu masculino, de repente se eu tivesse encontrado uma Fernanda lá atrás, eu não precisaria aprender na pancada. Mas, existe um tempo para todas as coisas acontecerem, né, e se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, pelos meus aprendizados, eu não seria a Pamela que eu sou hoje. Então isso faz parte, né, do crescimento. Fê, você quer trazer mais alguma coisa sobre esse feminino, mais um pouquinho sobre a sua história? Bom, assim, você trouxe muita coisa interessante também, né, essa parte de se conhecer nesse lugar aí Yang, ânima e ânimo, assim como dizem em Jung, é entender que nós somos tudo isso, e nós mulheres e homens e pessoas. É importante a gente sinalizar isso, porque se um homem também traz aspectos feminino e aspecto masculino, a mulher traz aspecto feminino, aspecto masculino numa perspectiva psicológica. E se mais homens pudessem acessar essa estrutura psicológica feminina, assim, gente, a gente teria menos pessoas agredindo as outras, com certeza. E, assim, eu também atendo homens, né, mas eu atendo homens mais que traz muitos aspectos da agressão, né, homens que estão, não sabem lidar com esse lado agressivo, né. E acaba, enfim, maltratando, agredindo a mulher, agredindo filhos, enfim, ou precisa trabalhar esse aspecto mais feminino nele. Entender esse lugar acolhedor, entender o autocuidado, o autoamor. Na verdade, os homens, eles, assim, muitos deles não foram educados a se cuidar, né. Esse trabalho do cuidado está muito numa perspectiva de gênero, está muito ligado para a mulher. A mulher, ela já nasceu com toda a estrutura para cuidar. Ela é mãe, ela gera uma vida, assim, ela tem toda uma estrutura para cuidar. E um homem, ele precisa ser educado, e a sociedade dificulta esse processo de educar o homem para ser um cuidador, né. Então é preciso também se despertar nesse masculino, esse lado de cuidador, além da mulher. Por isso que muitas vezes a mulher também acaba se sentindo sobrecarregada, porque ela acaba cuidando dela, cuidando do filho, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando de tudo, e acaba se sentindo sobrecarregada. Então quando a gente fala nesse feminino, eu não estou falando de homem ou de mulher, eu estou falando de pessoas que precisam acessar esse feminino, que é o alto amor, a compaixão, o perdão, a gratidão, né. A gente precisa acessar esse lugar, principalmente da gratidão. E o feminino traz muito isso. Exato. Fê, as pessoas que querem te encontrar, como faz? Eu tenho o Instagram e, pode me encontrar pelo Instagram, mandar mensagem, tem o WhatsApp também. Eu estou atendendo em Auchi e estou atendendo lá em Pflugerville, presencial e online. Gente, para vocês que estão aqui em Auschwitz, mulheres que estão aqui em Auschwitz, não percam o próximo evento da Fernanda e todos os outros que ainda virão. Porque com certeza, do jeito que ela falou aqui, não dá para perder e pelos relatos que eu tenho ouvido das mulheres que já passaram pela Fernanda, deixam, né, então corre lá.
Sigam lá a página da Fernanda, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todos os contatos para vocês encontrarem a Fernanda, sejam vocês que estão aqui em Austin, está no presencial, que é claro, o presencial tem sempre aquele colinho, né, aquele toque, né, porque a gente gosta do toque, tem aquele abraço, né. Mas para você que está fora dos Estados Unidos, a Fernanda já falou aqui que também atende online, então segue lá a página dela, viu. Fê, por favor, suas considerações finais. Ai, gratidão. Oh, muito obrigada pelo convite, adorei conversar com você, adorei toda a equipe também, enfim, todo lugar aconchegante de estar. Sou uma pessoa, me sinto privilegiada. Fê, obrigada por estar aqui. Obrigada por disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente, contando para as pessoas que estão lá do outro lado, como é a mudança, como é a vida, como é a troca de país, como é a adaptação e tudo que a gente pode fazer depois dos 40. Não tem idade, não tem limite, como eu falei lá no comecinho, o limite somos nós que colocamos na gente, né. Então obrigada por ter a coragem de vir aqui e compartilhar isso com a gente. Foi uma noite agradabilíssima, viu. Muito obrigado. Agradeço.